Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje vamos conhecer 5 raças de gatos americanas. Número 1. Snowshoe. O Snowshoe é uma raça rara de gato doméstico que se originou nos Estados Unidos na década de 1960. O Snowshoe é uma raça de pelagem curta, de padrão bicolor. Os primeiros Snowshoes surgiram na década de 1960. Uma gata de propriedade da criadora de siameses Dorothy Hinsdalgert produziu uma ninhada de filhotes siameses na Filadélfia, Pensilvânia. 3 dos filhotes tinham marcações únicas, consistindo em pontos e patas brancos. Intrigada com a aparência deles, ela começou a trabalhar para criar gatos semelhantes, usando siameses Seal Point com American Short Hairs bicolores. Os descendentes desses gatos não tinham os pontos típicos dos siameses, mas, ao cruzar os descendentes com siameses, o visual desejado foi alcançado. Hinsdalgert nomeou a raça Snowshoe por causa de suas patas brancas. Ela promoveu o Snowshoe em exposições locais de gatos, embora na época a raça não fosse reconhecida. O Snowshoe é uma raça rara, em parte devido à dificuldade de criar gatos com marcações e padrões que atendam bem aos padrões da raça. O padrão do Snowshoe depende de genes recessivos e outros fatores para produzir os resultados desejados. Esses genes são difíceis de controlar, e muitas vezes as botas dos gatos se estendem demais pela perna, não sobem o suficiente ou o gato não apresenta branco algum. Assim, Snowshoes de qualidade pet geralmente têm muito ou pouco branco, ou suas características brancas são desproporcionais. O tipo de corpo dos gatos também complica a reprodução, pois o criador deve alcançar a forma correta da cabeça e o posicionamento das orelhas, mantendo ao mesmo tempo a estrutura corporal do American Short Hair e o comprimento do siamês. O tamanho das orelhas varia de médio a médio grande, com pontas ligeiramente arredondadas. A cabeça pode ser triangular, mas também pode ter uma forma de cabeça de maçã, com um visual de gato mais tradicional. A pelagem curta é composta de padrões sólidos e brancos. Os pontos, orelhas, cauda, máscara facial e às vezes as pernas, são de cores sólidas com base preta. As marcações brancas variam, tipicamente aparecendo no rosto, peito, barriga e patas. O corpo tem uma coloração uniforme, com sombreamento sutil na cor dos pontos nas costas, ombros e quadris, tornando-se de uma cor mais clara perto do peito e barriga. As almofadas das patas podem ser brancas, da cor dos pontos, em tom de pele ou manchadas. A cor da pelagem escurece com a idade, podendo até se tornar um tom de marrom chocolate. Os olhos são sempre azuis, e a cauda é de tamanho médio. Os gatos Snowshoe podem ser encontrados em tons de azul, lilás, lince, fulvo, chocolate e Seal Point. O Snowshoe é um gato de porte médio a grande, com corpo mais longo que o de outras raças, e muitos machos podem pesar 6 kg ou mais. Pelagem. A pelagem do Snowshoe deve ter comprimento médio a curto, ser brilhante e suave, sem subpelo visível. É considerado um defeito, em associações de gatos, se o Snowshoe tiver uma pelagem dupla ou densa. A pelagem do Snowshoe passa por mudanças sazonais e não requer muita escovação. Número 2. Nebelung. O Nebelung é uma raça de gato doméstico de pedigree. Os Nebelungs têm corpos longos, olhos verdes espaçados, pelagem longa e densa, e temperamento suave. O gato está relacionado ao azul russo, mas com pelos mais longos e sedosos, e, de fato, às vezes é chamado de azul russo de pelo longo. A fundação americana dessa raça de gato foi estabelecida pelos gatos Siegfried, 1984, e Brunhilde, 1985. Cora Cobb, dona de Siegfried e Brunhilde, ficou muito impressionada com a beleza de seus gatos cinza-azulados. Siegfried e Brunhilde pareciam um azul russo, mas com uma pelagem semilonga. Para descobrir se seria possível iniciar uma nova raça com esses gatos, Cora entrou em contato com a geneticista da American Cat Association. Essa geneticista, Solveig Pleuger, disse que a raça poderia ser melhor definida como um azul russo de pelo semilongo. Apoiada por Pleuger, Cobb escreveu o padrão da raça com base no azul russo, mas com uma diferença: o comprimento da pelagem. Criadores de azul russo da The International Cat Association, TICA, no entanto, se opuseram a isso, e o padrão da raça foi revisado para descrever uma raça única, semelhante a gatos cinza-azulados que haviam sido importados da Rússia no século XIX e início do século XX. Os gatos Nebelung são caracterizados por um pescoço e corpo longos e graciosos, pernas longas, pelagem longa ou média e uma cauda longa. Seus olhos, ligeiramente ovais, são de um verde vívido, ou às vezes verde amarelado.
Orelhas grandes e pontudas ficam no topo de uma cabeça em formato de cunha modificada, mais pontuda do que arredondada. A aparência geral é de um gato longo, robusto e bem musculoso. O pelo macio e duplo tem uma textura fina e sedosa, é cinza na cor e tem pontas prateadas. Machos, e em menor grau as fêmeas, têm uma juba ao redor do pescoço. A pelagem da cauda é mais longa do que a do corpo. Tufos de pelos são encontrados atrás das orelhas e entre os dedos, e as pernas traseiras têm calças de pelúcia. A pelagem adulta atinge seu desenvolvimento completo quando o gato tem aproximadamente 2 anos. O tempo de vida de um Nibelung é de mais de 16 anos. Um Nibelung pesa entre 3,5 kg para as fêmeas e 6,5 kg para os machos castrados. Número 3. Savana. O Savana é uma raça de gato híbrido desenvolvida no final do século XX a partir do cruzamento entre um serval, Leptailurus serval, e um gato doméstico, Felis catus. Essa hibridização geralmente resulta em filhotes grandes e esbeltos, com as orelhas grandes características do serval e pelagem marcadamente manchada de marrom. Machos Savana F1 e F2 podem ser muito grandes, e em 2016, um macho F2 alcançou um recorde mundial de gato mais alto, medindo 48,4 centímetros. No entanto, os gatos F4 e F5, que são elegíveis para competições, pesam entre 5,0 a 8,2 kg, comparáveis em tamanho a outras grandes raças de gatos domésticos, como o Maine Coon ou o gato da floresta norueguês. Em 7 de abril de 1986, Judy Frank cruzou um serval macho, pertencente a Suzy Wood, com uma gata doméstica siamesa, produzindo o primeiro gato Savana, uma fêmea chamada Savana. Essa primeira savana foi cruzada com um macho de Angora turco, resultando em filhotes F2 viáveis em abril de 1989. Em 1996, Patrick Kelly e Joyce Srouf escreveram a primeira versão do padrão da raça Savana e apresentaram na diretoria da Associação Internacional de Gatos, (TICA). Em 2001, a diretoria aceitou o Savana como uma nova raça registrada, e em maio de 2012, a TICA aceitou a raça como elegível para campeonatos. O corpo alto e esguio do Savana dá a eles a aparência de serem maiores do que seu peso real. O tamanho depende muito da geração e do sexo. As primeiras gerações, F1 e F2, costumam ser as maiores devido à forte influência genética do ancestral serval africano, pesando geralmente entre 4,5 a 11 kg. Existe um incentivo financeiro significativo para criadores produzirem gatos F1 o mais grandes possível. Alguns chegam a pesar 18 kg ou mais, e nos Estados Unidos podem alcançar preços muito elevados. Como na maioria das raças de gatos, os machos tendem a ser maiores do que as fêmeas, e assim como em outras raças híbridas, como o Chauzi e o Bengal, a maioria dos gatos Savana F1 manterá muitas das características exóticas do ancestral selvagem, serval, que diminuem em gerações posteriores. A aparência do Savana é influenciada por características específicas do serval, como as marcações de cor distintas, as orelhas grandes e eretas, o corpo e as pernas longas, narizes largos e olhos encapuzados. Quando um Savana está de pé, sua parte traseira frequentemente é mais alta do que os ombros proeminentes. A cabeça pequena é mais alta do que larga, e o gato possui um pescoço longo e esbelto. O verso das orelhas tem ocele, uma faixa central clara cercada por preto, cinza escuro ou marrom, criando um efeito semelhante a um olho. A cauda curta tem anéis pretos, com a ponta sólida preta. Os olhos são azuis nos filhotes, como em outros gatos, e podem ser verdes, marrons, dourados ou de uma tonalidade mista nos adultos. Os olhos têm formato de bumerangue, com uma sobrancelha encapuzada para protegê-los da luz solar intensa. Idealmente, marcas escuras de lágrima de guepardo ou mancha de lágrima correm dos cantos dos olhos até os lados do nariz, descendo até os bigodes. Como os savanas são produzidos pelo cruzamento de servais com gatos domésticos, cada geração de savanas é marcada com um número filial. Por exemplo, os gatos produzidos diretamente de um cruzamento serval multiplicação gato doméstico são chamados de F1, e eles são 50% serval, os machos são estéreis. Gerações F1 de savanas são muito difíceis de produzir devido à diferença significativa nos períodos de gestação entre o serval e o gato doméstico, 75 dias para o serval e 65 dias para o gato doméstico, e as incompatibilidades entre os cromossomos sexuais das duas espécies. As gestações são frequentemente absorvidas ou abortadas, ou os filhotes nascem prematuramente. Além disso, os servais podem ser muito seletivos na escolha de parceiros e muitas vezes não acasalam com gatos domésticos. Número 4. Munchkin. O Munchkin é uma raça de gato caracterizada por suas pernas muito curtas, causadas por uma mutação genética.
Comparado a muitas outras raças de gatos, é uma raça relativamente nova, documentada desde a década de 1940 e oficialmente reconhecida em 1991. O Munchkin é considerado a raça original de gatos anões. Muita controvérsia surgiu em relação à raça quando ela foi reconhecida pela The International Cat Association, TICA, em 1997, com críticos expressando preocupações sobre possíveis problemas de saúde e mobilidade. Muitas associações de gatos de pedigree ao redor do mundo se recusaram a reconhecer o gato Munchkin devido ao bem-estar da raça e à incerteza sobre os problemas de saúde, incluindo o Governing Council of the Cat Fence, GCCF. A criação de gatos Munchkin é proibida por lei em vários países devido a essas preocupações de saúde genética. O nome deriva dos diminutos habitantes do Munchkin Country, criados pelo escritor L. Frank Baum, no romance de 1900, O Maravilhoso Mágico de Oz. Gatos de pernas curtas foram documentados várias vezes ao redor do mundo desde a década de 1940. Um relatório veterinário britânico em 1944 mencionou 4 gerações de gatos de pernas curtas que eram semelhantes a gatos normais, exceto pelo comprimento das pernas. Essa linhagem desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial, mas outros gatos de pernas curtas foram vistos na Rússia em 1956 e nos Estados Unidos na década de 1970. Em 1983, Sandra Schnedel, uma professora de música em Highville, Louisiana, encontrou 2 gatas grávidas que foram perseguidas por um cachorro até ficarem debaixo de um caminhão. Ela ficou com uma das gatas e a nomeou de Blackberry, e metade de seus filhotes nasceu com pernas curtas. O Schnedel deu um filhote macho de pernas curtas de uma das ninhadas de Blackberry para uma amiga, Kayla France, de Monroe, Louisiana, que nomeou o filhote de Toulouse. É da ninhada de Blackberry e Toulouse que a raça Munchkin de hoje é descendente. O Munchkin tem características semelhantes às de gatos domésticos normais, devido ao seu uso frequente como cruzamentos. É um gato de tamanho pequeno a médio, com tipo de corpo moderado e pelagem média. Os machos Munchkin normalmente pesam entre 2,7 e 4,1 kg e geralmente são maiores que as fêmeas, que normalmente pesam entre 1,8 e 3,6 kg. As patas traseiras podem ser ligeiramente mais longas que as dianteiras, o que cria uma leve elevação dos ombros até o traseiro. As pernas do Munchkin podem ser ligeiramente arqueadas, embora uma curvatura excessiva seja uma desqualificação na competição. As pernas de Cowock também são penalizadas. O Munchkin pode ter todas as cores e padrões de pelagem. Também existe uma variedade de pelo longo, que é exibida em uma categoria separada de Munchkin Long Hair. A variedade de pelo curto possui uma pelagem média e macia, enquanto a de pelo longo tem uma pelagem semilonga e sedosa. As regras da TICA para cruzamentos permitem o uso de qualquer gato doméstico que não pertença a uma raça reconhecida. A semelhança com outras raças é motivo para desqualificação. Munchkins não padrão não são permitidos em competições. Em 2014, Lilliput, uma gata Munchkin de Napa, Califórnia, foi nomeada o gato vivo de menor estatura do mundo pelo Guinness World Records. Ela mede 13,3 centímetros de altura. Número 5. Licoi. O Licoi, comumente chamado de gato-lobo ou gato-lobisomem, é uma raça de gato derivada de uma mutação natural que causa uma forma de hipotricose, como alopécia congênita, encontrada em gatos de pelo curto domésticos. A mutação ocorreu em gatos domésticos nos últimos 20 anos. Testes de DNA realizados pela UC Davis confirmaram que os gatos não carregam o gene do Sphinx, Devon Rex. A raça foi desenvolvida por Brittany Goble, em Vonore, Tennessee. O termo licus significa lobo em grego. O licoi varia de completamente coberto por pelos a parcialmente sem pelos. Às vezes, eles podem perder todo o pelo, adquirindo uma aparência semelhante à do gato Sphinx, mas essa perda de pelo é apenas temporária. Uma característica única da raça é que o licoi perde muitos pelos quando mais velho, mas os recupera mais tarde, dependendo da estação. A falta de pelo no rosto dá à raça uma aparência semelhante à de um lobo. O gene licoi é naturalmente presente na população de gatos selvagens. A raça Licoi foi fundada em 2011 por Johnny Goble, Brittany Goble e Patty Thomas, quando 2 ninhadas não relacionadas de gatinhos foram apresentadas aos fundadores como gatos únicos. Os Gobles realizaram avaliações de saúde cuidadosas para garantir que a aparência incomum do gato não fosse causada por doenças. Para provar que se tratava de um gene, Johnny Goble cruzou 2 dos gatos não relacionados para produzir o primeiro Licoi criado intencionalmente. Como a mãe de uma das ninhadas era uma gata doméstica preta, houve cruzamentos extensivos com gatos pretos de pelo curto.
Com o tempo, determinou-se que o gene era recessivo, e para continuar reduzindo a endogamia genética, mais cruzamentos com gatos pretos domésticos foram feitos. Ainda nascem gatos Licoi na população selvagem, e às vezes eles podem ser usados no programa de criação. Uma vez alcançado o status de campeonato, deve haver cruzamentos suficientes para garantir que a endogamia seja mínima. No registro da The International Cat Association, TICA, o Licoi foi apresentado à diretoria em 2012 e obteve o status de apenas registro por unanimidade. A raça agora é reconhecida como uma raça de campeonato e pode competir contra outras raças de campeonato desde maio de 2017, na TICA. Atualmente, está sendo realizado um trabalho para expandir o programa de criação. Na Cat Fancier Association, CFA, Licoi de todas as cores são aceitos e competem na categoria de raça de campeonato a partir de 2023 a 2024.